eu me sinto um otário. Eu nunca imaginei que eu estivesse apoiando quem eu estava apoiando. Eu deixei de ser candidato a presidente. Se eu imaginasse, se eu sonhasse que com um dia de mandato ele ia roubar o Corinthians, eu jamais desistiria da minha candidatura. Quem botou vocês para dentro aí para não morrer lá fora fui eu. Sabe o que eu tenho de igual com a renovação e transparência? Eu não sou ladrão. Aliás, minha vida inteira eu fui polícia. Porque eu sempre fui contra a renovação e transparência. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Coletiva de última hora aí do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, ele que falou tudo agora, hein, sobre o cartão corporativo, sobre os ingressos desviados do fiel torcedor, hein, se liga tudo que foi falado agora, mano, inacreditável, o Corinthians só vai dar certo quando esses ratos saírem do clube, mano, na moral, comenta aí após o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você ficar tudo por dentro do Corinthians, então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o Corinthians com a torcida, ou com as torcidas organizadas, o presidente quer dar presente, quer dar facilidade, quer dar cortesia, passa no conselho da torcida, passa no conselho aqui, passa no CORE, passa no conselho fiscal. Ó, pessoal, é o seguinte, eu vou dar ônibus para a torcida e prestigiar a gente lá, porque o jogo é decisivo, eles não têm dinheiro, eu vou pagar. Tudo certo, mas a prova no CORE, a prova no conselho fiscal, a prova no conselho deliberativo, é o Corinthians que está dando, não é o Zé da Silva. Tanto que lá atrás, uma diretoria da torcida, não lembro qual, me falou, porra, cobra lá a dívida que nós vamos pagar. E quando eu estava mexendo com isso agora, que vieram me pedir, quem me pediu para saber quanto a torcida deve? Foi o conselho da torcida. Ninguém sabe disso. Aí quando eles souberam que eu fiz ofício para o presidente vazou, eles queriam essa história de me destituir, foi a torcida, junto com o ex-presidente, que mandou a ética me destituir. Não me chamaram no julgamento. Você já viu alguém ser julgado sem ser chamado? Sem ter advogado chamado? Como é que você destitui alguém se o cara está presente para ser feito? Por que não me deram a exceção da verdade? A acusação que eu respondo na comissão de ética é porque eu falei que eu achava que hoje eu via corrupção no Corinthians. É porque no dia que a Polícia Militar veio aqui, em novembro, que o choque foi acionado, que não fui eu que assinei o ofício, eu também assinei o ofício, mas o meu ofício é posterior. Quem assinou o ofício pedindo a PM aqui foi o jurídico do Corinthians. Eu tenho ofício. Não me deram chance de me defender, porque se eles me dão a exceção da verdade, eu provo. Tem um conselheiro aí que me representou, e o ex-presidente também me representou na ética, esses processos que eles querem me suspender, que ele fala, se eu acusou, prova, eu ia provar. Aliás, está aí, né? Vocês estão noticiando todo dia. O cara foi indiciado, o cara foi denunciado, a justiça recebeu o processo, está respondendo o processo. Era só me dar a chance de provar. Me dá a chance de provar, eu provo, tudo que eu falo eu provo, porque se eu não provo, eu respondo o processo. É simples assim, eu não sou diferente de ninguém, eu sou cidadão igual, eu respondo. Mas não me deram chance de provar, deixa eu provar o que eu falei. Sabe quem pagou o lanche da PM, que eles estão me acusando que eu dei prejuízo para o Corinthians, porque eu não botei PM, a PM veio porque era risco para toda a sociedade, inclusive quem mora em torno. Vocês nem pensam tomar o rojão na cabeça? Ou estou mentindo? Quem botou vocês para dentro aí para não morrer lá fora fui eu. Não era no meu papel, não. Eu sou presidente do conselho. O que eu vou deixar a imprensa ser massacrada aqui? Gente, é até uma questão humanitária. Vocês batem em mim todo dia e por isso eu vou deixar vocês apanhar lá fora, gente. Isso é uma relação institucional. Vocês têm direito de me atacar se eu estiver errado. Está tudo certo. E eu quero me defender. Peço espaço. Você falou de mim, você está errado. Você devia me dar o direito de resposta. Você devia me dar o direito de me consultar antes. Está tudo bem. Faz parte. Quem não quer se molhar, não sai na chuva. Se eu não quiser apanhar, fica em casa. Por que não me deram o direito de falar ou de provar o que eu falei? Aí querem me expulsar. Pô, nem o Andrés, que eu fiquei no pé dele os 16 anos da renovação e transparência, fui na justiça contra ele, hoje os caras falam que eu sou cria da renovação e transparência. Olha só, sabe o que eu tenho de igual com a renovação e transparência? O que nós temos de similaridade? As iniciais. É RT. Mas tem uma coisa, hein? Ele sempre me respeitou. Eu nunca sofri nos 16 anos de renovação e transparência o que eu sofri apoiando Augusto para ser presidente. Porque eles acham que eles acharam, eu nunca imaginei isso, vou ser sincero também, com tantos anos de polícia, de Secretaria Nacional de Justiça, com tantos anos de experiência,
eu me sinto um otário. Eu nunca imaginei que eu estivesse apoiando quem eu estava apoiando. Eu deixei de ser candidato a presidente para unir a oposição. Se eu imaginasse, se eu sonhasse que com um dia de mandato, ele ia roubar o Corinthians, eu jamais desistiria da minha candidatura. Eu estou vendo ainda a possibilidade dele voltar. Vocês sabem o que vai acontecer se ele voltar? O Corinthians vai parar, que nós temos 6 processos de impeachment para votar ainda. Afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Qual corintiano que diz que gosta do clube que pode imaginar uma situação dessa? A não ser que seja todo mundo palmeirense que frequenta o Corinthians, eu sou otário de novo e não estou vendo. Ou a gente vira a página no dia 9, ou esquece, fecha isso aqui e vamos embora. Aliás, vocês deviam apurar uma reunião que teve ontem. Ontem teve uma reunião muito grave, a pedido dele. Eu não vou falar mais sobre isso, porque senão eu não chego em casa hoje. Eu já estou ameaçado de morte em casos muito graves. Aliás, tem um inquérito, que tem uma gravação, os caras falando que vão me matar, é gente que estava fechando o patrocínio e a justiça não avança nisso. Não avança nisso. É grave. Próxima pergunta. Agora sim. Boa tarde, Romeu. Boa tarde, todo mundo. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Romeu, o senhor afirmou agora há pouco que no caso dos cartões corporativos não vai, nesse momento, pelo menos, abrir BO, porque ainda há uma averiguação, né? No caso do fiel torcedor, o senhor até citou os 8 mil ingressos aí, o senhor pediu a abertura de inquérito. Aí eu pergunto para o senhor, qual é a diferença concreta entre os casos? O que se sabe de absoluto com relação aos cartões e também com relação aos ingressos? Você não entendeu o que eu falei, vou repetir. Não cabe a mim pedir abertura de BO no caso dos cartões, cabe à diretoria. Eu vou te falar, mas tudo bem, eu vou te falar a diferença. No caso do fiel torcedor, nós estávamos apurando como órgão fiscalizador. E a diretoria negou informação e negou colaboração. No caso do cartão, a diretoria está dando todas as informações que o Conselho pede. Criminalizar a conduta, dizer que o cara usar um cartão naquela época e pagar agora é uma apropriação indébita, não é meu papel. Eu não vou fazer BO porque não é meu papel. É um papel institucional do clube fazer essa avaliação. Eu disse que não é meu papel fazer isso. Meu papel é ir na polícia, se a diretoria negar documento para me investigar essa conduta. Avaliar se aquilo é uma conduta criminosa é da diretoria. A diretoria, no caso do fiel, nem foi na polícia, nem fez queixa e nem deixava o conselho investigar. Aí eu fui na polícia. O cartão, tudo que eu estou pedindo, a diretoria está dando e nós vamos investigar. Mas a diretoria investigou, apurou que roubaram os documentos e eles fizeram BO. Essa é a diferença. Eu não estou tendo nenhum tipo de cerceamento de investigação. Agora, julgar se o cara cometeu um crime ou não, não sou eu que vou julgar para fazer um BO. Aí não é meu papel. Eu pedi para a polícia investigar o que eu não estava conseguindo investigar. Agora eu estou conseguindo investigar. Ficou claro? Edson Rufino, 105 FM, a respeito da Assembleia do sábado, dia 9, qual o critério para definir quem tem direito a voto e qual o protocolo pós-votação? O critério quem tem direito a voto é estatutário, está no estatuto. A comissão já reproduziu o estatuto, 5 anos, não está, deixar de pagar, está em dia 2 meses antes da Assembleia, não pagar parcelado, isso aí está no estatuto, é só reprodução. Qual é a outra pergunta? Qual a? Qual o protocolo pós a votação? Pós-votação. Vamos lá. Se o ex-presidente for referendada a decisão do Conselho pelo associado, acabou, cabe ao presidente do Conselho marcar uma eleição dentro do Conselho
para qualquer associado com todas as condições de ser presidente. Se inscreve, a gente marca a eleição, o Conselho vota quem vai ser o próximo presidente até o fim do mandato, dezembro de 26. Se o associado não referendar a destituição já decidida pelo Conselho, aí nós vamos ter sérios problemas, porque aí o ex-presidente assume. Eu tenho ainda a reprovação das contas que foi decidida pelo Conselho, que pela Lei Geral do Esporte eu posso afastá-lo liminarmente e marcar uma nova Assembleia Geral para decidir sobre a expulsão dele, além dos outros 5 ou 6, salvo engano, processos de impeachment que devem ser votados. Acho que todos vocês viram que estão circulando uns prints comparando as rendas dos jogos contra o Palmeiras 2024 e 2025, com públicos bastante similares e valores muito distintos. Nós estamos apurando tudo isso também e vamos, como prometido, prestar esclarecimentos assim que tivermos tudo bem analisado e entendido. Mas é algo estarrecedor. Começamos a receber várias reclamações de fiéis torcedores que não conseguiram comprar ingresso, de compra de ingresso que chegavam na catraca, tinha duplicidade. E aquelas demandas começaram a ser encaminhadas para o Conselho Deliberativo e nós temos uma responsabilidade legal pela Lei Geral do Esporte e pelo próprio Estatuto de tomarmos providências, senão nós somos acusados de estar sendo responsáveis por tudo aquilo e não estamos apurando as coisas. E aí nós somos obrigados a responder solidariamente por qualquer prejuízo. Como a gente não tinha eco da diretoria, não tinha o respaldo da diretoria, a diretoria não tomava nenhuma providência, nós levamos uma denúncia à polícia. A polícia instaurou um inquérito, todos acompanharam, o inquérito estava sob sigilo, até continua sob sigilo. Foram feitas algumas diligências, várias pessoas foram ouvidas, o delegado entendeu que não havia crime, propôs arquivamento. O Ministério Público recentemente ratificou o arquivamento, mas dentro da investigação apareceram diversas condutas irregulares e a própria polícia e o Ministério Público entenderam que eram condutas que deviam ser apuradas no âmbito interno. Alguns, não sei como rotular isso, mas eu vou, dentro da minha sinceridade, franqueza e transparência, alguns blogs que servem à milícia digital, que eu denunciei há muito tempo, e vocês também, alguns jornalistas, foram vítimas dela, têm divulgado que a gente não faz nada, que a gente sentou em cima, que eu estou protegendo A, B ou C. Eu quero relembrar, alguns de vocês estão cansados de saber, mas alguns de vocês, talvez novos aqui, não lembrem disso. Eu fui o maior opositor do Grupo Renovação e Transparência, mas sempre com respeito e com atuação dentro dos limites estatutários. Fui eu que encampei a reprovação das contas e o pedido de impeachment do ex-presidente Roberto de Andrade. Eu pedi inquérito contra ele porque ele assinou contratos em nome do Corinthians antes de ser presidente. Isso foi investigado, foi apurado, o inquérito foi arquivado. Não é problema meu. Eu fiz a denúncia e fui até o fim. Pedimos o impeachment dele foi votado no plenário e nós perdemos, faz parte da democracia. Nunca fui desrespeitado como conselheiro nem como ser humano. Fomos nós que votamos e reprovamos as contas do Andrés Sanches. Nós pedimos a expulsão dele do clube. O Andrés era um ex-presidente. A comissão de ética propôs arquivamento da nossa denúncia. Nós recorremos ao presidente do conselho, porque eu, como presidente do conselho e como conselheiro, sempre entendi que as decisões da comissão de ética é o que está no estatuto. Devem ser deliberadas pelo plenário e não pela comissão. O presidente da época entendia que não, ele arquivou o processo. Eu fui à justiça, eu fui sozinho. É bom lembrar porque tem muita gente hoje na rede social que são pessoas jovens e que não acompanhavam isso. Eu fui à justiça para pedir a expulsão do Andrés, porque eu achava que ele tinha que ser julgado pela Assembleia Geral. Naquela época não havia Lei Geral do Esporte. Hoje a Lei Geral do Esporte prevê isso, na época não havia, mas havia a Lei Pelé. Eu fui à justiça. Só quando eu cheguei na justiça, eu fui sozinho, a ação é minha, sozinho, Romeu Tuma Júnior. A justiça entendeu que o valor da ação que eu coloquei não era o valor correto, porque eu botei o valor da ação de R$10 mil. Eles entendiam que eu tinha que colocar o valor da ação, o valor das contas reprovadas, 100 milhões.
Só que se eu botasse o valor da ação de 100 milhões, as custas da ação, na época acho que era 80 mil reais. Eu não tinha recurso no meu bolso, como não tenho para pagar essa ação. E não é o Corinthians que ia pagar, seria eu, como pessoa física. Eu não tinha condições de pagar. Então eu desisti da ação. Eu não posso ser acusado por nada porque eu desisti de uma ação que eu tinha que pagar do meu bolso para expulsar um ex-presidente e uma ação que seria julgada. Ele teria o direito de defesa. E se eu perdesse a ação, eu teria que pagar sucumbência em cima de 100 milhões. Eu não sou ladrão. Aliás, minha vida inteira eu fui polícia. Então eu não tinha condições de bancar a ação, desisti da ação. Qual é meu crime? Ninguém assinou ação comigo. Quem milita no Corinthians há muito tempo sabe que eu sempre fui contra a renovação e transparência. E eu fui sozinho até o fim nisso. Então eu não protejo ninguém. Eu protejo o estatuto. Estão dizendo que eu estava protegendo a deles. Eu não estava protegendo ninguém. Eu estou apurando tudo desde o dia 16. Só que eu tenho que fazer uma apuração legalista, honesta. Como eu fiz com Augusto Melo, que diziam no começo, o Grupo Renovação e Transparência dizia que eu estava protegendo Augusto, que eu estava encobrindo. Eu fiquei 7 meses sendo acusado de estar protegendo o presidente afastado. Eu só estava cumprindo o estatuto. A Comissão de Ética fez um parecer para aguardar o inquérito. Não é o parecer que eles podem fazer o parecer que quiser, mas eu tenho que cumprir o estatuto. Quando eu dei andamento, falo que aí eu estava protegendo o Andrés. Eu queria caçar o Augusto. Eu não estou protegendo ninguém. Eu cumpro o rito do estatuto. Então, assim, o dia que eu cheguei a presidente do conselho, uma hora eu estou protegendo um, outra hora eu estou protegendo. Eu não protejo ninguém. Mas faz parte, eu ser criticado, eu ser atacado, faz parte, está tudo certo. A milícia falar isso ou aquilo também faz parte. Eu pouco leio eles. Quando eles me acusam, quando eles me caluniam, quando eles me causam injúria, eu faço o que tem que fazer. Eu processo eles, peço inquérito. Eu não faço isso contra repórter. Até porque vocês, para escreverem, têm um pouco mais de cautela. Eu sempre fui a favor da imprensa livre, está tudo certo. Agora, miliciano que presta serviço por vantagens pessoais, eu uso a lei e está tudo certo. Eu acho errado eles pautarem vocês. E é um direito meu como cidadão. Quando vocês têm, eles também têm direito de achar que estou errado. E se eu fizer uma acusação que eu não prove, vai me processar. Está tudo certo. É a democracia, faz parte. Então, assim, desde o dia 16, estou apurando tudo. E ninguém vai ficar impune se dever. Meu papel é apurar, mandar apurar. Não sou eu que julgo. É a justiça no seu âmbito, é a polícia no seu âmbito, é o Ministério Público no seu âmbito, porque aqui a gente não tem poder de polícia e não pode extrapolar o que é do estatuto. E aqui a gente julga as questões administrativas e todo mundo vai ser julgado. Só que as pessoas têm que ter defesa, como Augusto teve também. Eu sempre vou defender a regra estatutária, ninguém vai extrapolar, nem vai ficar quem, nem vai além. É minha obrigação legal, é minha função, e eu tenho que fazer isso. E está tudo certo e vai ser feito. Então, assim, desde o dia 16 nós estamos apurando, estamos compilando, pedi para guardar os dados, foi furtado, nós temos que investigar também quem furtou, quem vaza documento. Se vazar documento bancário, vazar documento tributário, é crime. Eu não posso fingir que eu não estou vendo. Então tudo vai ser apurado. Então vocês agora não está apurando, não está encobrindo, não estou encobrindo nada, até porque eu cometo crime se eu fizer isso. E não sou eu que vou cometer crime. Pelo contrário, não vou proteger ninguém. Tanto não protegi, no caso, que diziam que eu estava protegendo o ex-presidente, que entraram com 30 ações na justiça, e os meus advogados estão pagando do bolso. Estou pagando do bolso. Lá no começo falavam que, olha, o Tuma está fazendo advocacia para ele mesmo. É lógico que eu estou fazendo, eu não tinha condições de pagar, agora estou me virando. Como é que eu toco o conselho do Corinthians, como é que eu toco a minha vida pessoal, como é que eu cuido da minha família, respondendo 30 ações? Mas está lá, até hoje ninguém destruiu o que foi feito pelo Conselho. Por quê? Porque eu tive parcimônia, porque eu agi dentro do estatuto. Se eu tivesse atropelado o estatuto, se eu tivesse feito alguma coisa irregular, estava tudo destruído já. Eu estava execrado, eu estou apanhando, estou fazendo certo. É o que vai ser feito nesse caso. Nós temos 7, 8 representações para apurar as questões dos cartões.
Na verdade, 10. Uma foi apresentada pelo senhor André Sanches, outra pelo senhor Duílio e 8 por associados e conselheiros juntos. Todas elas estão juntadas, eu estou despachando e vai ser encaminhada. E vou seguir o mesmo rito que eu fiz no caso do ex-presidente. Não adianta mandar diretamente para a ética. A ética tem o rito dela. A ética interroga as pessoas, o cara apresenta a defesa e vai ser julgado. Esse caso demanda apuração, investigação. Eu vou botar para concorrer junto a Comissão de Justiça, que está no regimento interno, eu vou obedecer. Ah, nunca foi feito, porque os caras não faziam, eu não vou fazer igual. Eu sempre fui um combatente das pessoas que não cumpriam o estatuto. Eu vou fazer o que é certo, o que é melhor para o clube. Não é para A, não é para B, não me interessa o que acham. Eu vou fazer o que tem que ser feito. A Comissão de Justiça vai apurar tudo, com o presidente da ética, que é o vice-presidente do conselho, vai acompanhar tudo, as pessoas vão ser ouvidas, nós vamos saber como é que funcionava o cartão. Aliás, eu vou falar para vocês uma coisa que eu já vou adiantar. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Não tem necessidade, não tem regulamentação. O Ministério Público já me convocou para ir lá. Eles querem saber como é que funciona o cartão corporativo. Não funciona. Não tem nenhuma regulamentação, nem no estatuto, nem interna administrativa. Vocês sabiam disso? Não sabem, eu estou apurando. Fala que o turma não está fazendo nada, estou fazendo tudo. Não tem nenhuma regra de funcionamento do cartão administrativo, do cartão corporativo. Ninguém sabe como funciona. Ninguém estipulou, isso aqui vai ser instituído, vai funcionar assim, assim, assado. Não tem. Cada presidente manda fazer 2, 3. Ó, eu vou usar eu como presidente e vou dar um para o futebol. Vem outro e fala, eu vou usar um, futebol vai ter o dele e a compra vai ter o dela. Não tem regra. O que teria que ser feito? Você tem que controlar a despesa. Se é para controlar a despesa, então cada um paga do seu bolso. Chega lá e fala, presidente, teve um jantar aí que eu tive que pagar, estava fulano, Beltrano, Cigano, estou pedindo reembolso. Eu, como presidente, pego, deixa eu ver. Pô, mas você ficou um jantar aqui, estou vendo pela nota, porque hoje sai tudo, o horário que você entrou, quantas pessoas estavam lá. Você jantaram em 4, você estava com o fulano, Beltrano, porra, é interesse do clube isso? É. Pô, mas você pediu um vinho lá que custa 4 pau, precisava tomar esse vinho? Esse eu não vou pagar. Acabou. E aí você faz um relatório de despesa. Está aqui, ó, fui jantar com esse fulano, o interesse do clube era esse, ó, isso aqui está dentro do nosso escopo do clube. Reembolsa o cara. Só que não, você foi jantar com o cara, aí você conheceu um cara e pagou, não vou reembolsar. Até porque a hora que o cara paga do bolso, para depois pedir reembolso, o cara mede bem o que vai fazer. Se até ele pedir o reembolso, vai demorar. Então assim, vai extinguir. Eu vou propor, quem toma a decisão é o presidente, o conselho vai propor que seja extinto o cartão corporativo. Se eles argumentarem, não, a gente vai criar uma regra, aí é outra história. Já estou avisando para vocês que eu vou propor extinção do cartão corporativo. Não vejo nenhuma utilidade nele. Até porque o Corinthians fica pagando uma parte e vira juros. Não, eu vou pagar só o mínimo necessário. Então não precisa disso. Cria um departamento de compras bem feito, um baita profissional lá e tal. O cara vai negociar para fazer as compras. E no futebol, pô, quem tiver lá de diretor, vai lá e paga a conta. Quando for hotel, reserva antes. Hotel fatura para o clube, não precisa pagar nada. Tem uma despesa extra, alguém paga lá, depois ressarce. Não precisa de cartão. Cara, inacreditável, cara. 8 mil ingressos desviados. Imagine o quanto... Cara, pra onde foi esse dinheiro, na verdade, né, mano? Pro bolso de quem foi esse dinheiro? Esses caras... Cara, é milhões, milhões e milhões. Tem que ser investigado isso daí, cara. Pro bolso de alguém foi. E de gente grande dentro do clube. É inacreditável, cara. Muita roubalheira dentro do Corinthians. Cara, esse negócio do cartão corporativo, agora os ingressos. Engraçado Augusto ter assinado esse contrato que ele assinou no último dia, antes do impeachment. E se eu não me engano, a rescisão era de R$0. Não tinha custo para rescindir com a empresa lá. Aí ele assinou para aumentar para 30 milhões. Engraçado, né, cara? Muito engraçado. Inacreditável. Tem gente que pede a volta do Augusto ao poder, à presidência do Corinthians aqui nos comentários, cara. Vocês não sabem de nada, na moral, cara. Isso aí, o cara tentou lesar de todas as formas o clube. Na frente das câmeras era um papinho. Não, vamos entregar o Corinthians ao torcedor. Tô trazendo milhões aqui pro Corinthians, não sei o que lá. Sempre a mesma história que a gente já sabia, gravada ali, que ele sempre falava a mesma coisa. E por trás das câmeras, só sujeira atrás de sujeira, cara. Não que o Osmar Stabile seja o melhor presidente do mundo dos últimos anos também, né? Esses caras fazem
no começo de presidência, começa a fazer essas paradas aí pra tentar ganhar o torcedor, ganhar mais confiança lá dentro, mas a gente sabe como funciona no fim das contas, né? Então é isso. A coletiva aí do presidente Romeu Thomaz Júnior parecia mais, cara, na moral, tava defendendo o André Sanches. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians e minha informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.